Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós estaremos estudando a porta do tabernáculo. Mas antes de nós começarmos essa aula, eu convido você a fazer 4 ações. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde eu estarei orando por você e pela sua família. Então, vamos lá! O objetivo da nossa aula de hoje é estar estudando a porta do tabernáculo. Mas inicialmente, vamos relembrar o nosso estudo anterior. Então, um israelita que sentisse no seu coração o desejo de se apresentar a Deus, se ele sentisse o desejo de consagrar ao Senhor uma oferta, se ele sentia o peso do seu pecado e ele queria se apresentar diante de Deus em arrependimento, se ele queria agradecer a Deus por alguma bênção especial que ele havia recebido, ou por qualquer outra coisa, ele, ao aproximar-se do tabernáculo, ele via apenas as paredes de linho fino. Então observe que o tabernáculo, ele era protegido por um sistema de cortinas de linho fino. E no estudo anterior, nós vimos que essas cortinas, elas representavam a justiça. Tanto a justiça que Deus exigia do homem, como a justiça do seu filho. Por exemplo, Deus, quando criou o homem reto, criou o homem justo, puro. Deus queria que o homem fosse perfeito. E Deus continua exigindo justiça do homem. Então, quando o homem pecou, ele se corrompeu. O mal entrou na vida dele. Então, por mais que ele tente fazer o bem, as suas obras de justiça sempre vão estar maculadas pelo pecado. Isaías 64, verso 6 fala que as nossas justiças aos olhos de Deus são como trapo de imundície. Então, o homem jamais poderia entrar na presença de Deus com as suas obras manchadas de pecado. Porque Deus exige que o homem seja puro, santo, completamente reto. E o homem perdeu essa retidão. Mas por outro lado, as cortinas de linho representavam a justiça de Cristo. O homem não conseguiu fazer as obras de justiça que Deus exigiu, mas Cristo sim. Somente um homem era tão claro, era tão resplandecente, era tão alvo, era tão puro como as cortinas de linho. E esse homem era Jesus. E quando ele estava aqui na terra, ele cumpriu a lei. Ele mesmo disse no Sermão da Montanha: eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. E Jesus cumpriu a lei. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Ele mesmo desafiou os judeus e as pessoas que o seguiam a acusá-lo de algum pecado, porque ele não tinha cometido nenhum pecado. E ali na cruz, ele se faz pecado por mim e por você. Quando ele está ali na cruz, ele sofre o juízo divino para que nós pudéssemos ser salvos. Então o israelita que olhasse para o tabernáculo, ele via apenas as cortinas de bronze, as cortinas de linho fino. Então, que representava a justiça que Deus exigia do homem, mas que também representava a justiça do Filho de Deus, Jesus. Mas ele via também as colunas que eram feitas de bronze. Então, tinham base de bronze e eram feitas também de bronze. Então, quando ele olhava para essas colunas, uma vez que ele era pecador, ele sabia que ele era merecedor do juízo divino. Porque o bronze nas Escrituras representa juízo. Jesus
é apresentado no livro de Apocalipse como tendo os pés de bronze. Ou seja, Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para salvar, mas na sua segunda vinda, ele virá como juiz. Então, as colunas de bronze representavam o juízo de Deus. Então, quando o adorador, o israelita, olhava para o tabernáculo, ele via as colunas de bronze, ele percebia que ele era merecedor do juízo divino e ele estava condenado. Mas quando ele olhava para cima, ele via as pontas de cada coluna de prata. Prata significa resgate. Ou seja, quando ele olhava para essas pontas de prata, ele percebia que Deus havia encontrado alguma maneira para que ele pudesse ser perdoado, para que ele pudesse ser resgatado. Louvado seja Deus por isso. Então, se por um lado ele não pode entrar no tabernáculo, porque ele não consegue fazer os feitos de justiça, ele não consegue ter uma vida justa, pura, sem pecado, como Deus exige, e ele merece o juízo de Deus, por outro lado ele percebe que Deus providenciou uma maneira para que ele fosse perdoado, para que ele fosse aceito pelo Senhor. Então, quando ele chegava no tabernáculo, ele via que não tinha outra maneira de entrar no tabernáculo, porque o tabernáculo estava coberto por muros de cortinas de linho fino. Mas existia apenas uma única maneira, que era através de uma porta multicolorida. Não havia outra porta, havia apenas uma porta pela qual o adorador, o israelita, poderia entrar na presença de Deus. Como eu disse no estudo passado, essas cortinas elas eram altas, então não tinha como pular essas cortinas. Então não havia outra entrada, havia somente uma única entrada. E essa entrada, ela era multicolorida, formada por cortinas multicoloridas. Que maravilha! Então isso nos lembra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe uma única maneira para que nós possamos entrar na presença de Deus, e esse meio é através de Jesus. Para se entrar no tabernáculo, havia apenas uma única maneira, que era através da porta. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é o único caminho, Jesus é a única ponte de acesso entre nós e Deus. Então, qualquer israelita que se aproximasse do tabernáculo, fosse um sacerdote para ministrar, ou um israelita trazendo um sacrifício, desejando perdão, ele sabia que não havia nenhuma outra maneira para alcançar o altar de holocausto, a não ser pela porta. E a porta estava sempre aberta, nunca estava impedida, não havia proibição alguma para aquele que queria adorar a Deus. Da mesma forma, a porta está aberta, a porta da salvação está aberta. Então, é necessário que nós tomemos a iniciativa, que possamos dizer para nós mesmos e para Deus, eu quero entrar na presença do Senhor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero entrar pela porta. Então, a porta estava sempre aberta, nunca estava fechada. Então, observe que aqui, nessa figura que eu retirei da internet, nós vemos aqui a porta multicolorida. É claro que a porta não era desse jeito, então aqui é apenas uma ilustração. Então, é apenas uma forma para a gente poder compreender mais ou menos como era o tabernáculo. Não quer dizer que ela era assim ou que as cores eram desse jeito. Então, é apenas uma ilustração. Olha o que nós vemos em Êxodo 27:16. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e as suas bases 4. Então, olha só, haviam 4 colunas. Então, sustentando
a porta, as cortinas da porta. Então, vamos ver agora a posição dessa porta. Essa porta estava localizada no lado oriental. Nós sabemos que a luz sempre nasce no leste. O evangelista Mateus, ele também registra essa particularidade quanto ao nascimento de Jesus. Olha o que as escrituras dizem em Mateus 2, verso 1, 2 e 9. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Também vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Então, Mateus ele registrou essa particularidade quanto ao nascimento de Jesus. Então, a estrela ela brilhava, ela estava localizada no lado oriental. Ela surgiu no Oriente. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Louvado seja Deus! O Oriente, o leste, é uma posição muito importante nas Escrituras. Olha o que diz em Ezequiel 43, versos 1, 2, 4 e 5. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus, de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me pôs ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Olha que maravilha! Então, o que nós vemos na visão do profeta Ezequiel, que a glória de Deus, ela encheu o templo e ela vinha do leste. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe o estreito relacionamento que há entre o lado oriental e o fato de ter a glória do Senhor entrado por esse lado ao encher o templo. Como Deus é maravilhoso! Outra verdade maravilhosa que nós encontramos a respeito da porta se encontra em Êxodo 38, verso 19. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Olha que maravilha! Mais uma vez nós relembramos que o bronze representa o juízo divino. Mas observe que as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Então, tanto as colunas como as bases eram de bronze. Mas os ganchos eram de prata. E o revestimento das suas cabeças eram de prata. Então, o bronze representando o juízo, e Cristo suportou para que nós pudéssemos ter a salvação, e a prata representando o resgate. Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata, foi o preço pago para a nossa salvação, então representando o nosso resgate. Então nós observamos que há 4 pontos cardeais na bússola, todos mencionados nas Escrituras. O número 4, ele é muito importante na Bíblia. Então, há 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, todos mencionados nas Escrituras. Deus escolheu 4 homens para escrever sobre seu Filho, como Deus e como homem perfeito: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas, 4 homens consagrados, escolhidos por Deus para poder falar sobre Jesus. Olha o que diz em Apocalipse 4, verso 6. Adiante do trono
um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então o livro de Apocalipse, ele apresenta 4 seres viventes e 4 anjos, cujos ministérios são universais, ou seja, nos 4 cantos da terra. Olha só o que diz Apocalipse 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui mais uma vez nós vemos o número 4, representando as 4 direções. Então, isso nos ajuda a compreender que a porta estava aberta para todas as direções, ou seja, a porta é suficiente para todos. Ou seja, a salvação não é apenas para os judeus, não é apenas para algumas pessoas. Todas as pessoas podem ter a oportunidade de encontrar Cristo. Cristo está com os braços estendidos para todas as pessoas na face da terra, desde que elas se arrependam dos seus pecados e o aceitem como Senhor e Salvador. A salvação não é para apenas um grupo étnico, mas é para todas as nações. Certa vez Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Jesus disse para ela: olha, chegará o dia que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão a Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, embora a salvação venha dos judeus, a salvação é para todos. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 27:16. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Êxodo 38, 18 e 19. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Que maravilha! Louvado seja Deus! A salvação está aberta para todos. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E agora eu pergunto para você: de que lado da porta você está? Você está do lado de dentro? Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você se reconheceu como pecador e agora está diante do Senhor, vivendo uma vida reta diante do Senhor, lutando contra o pecado, sendo obediente ao Senhor, pregando a palavra, abençoando as pessoas que precisam? Ou você ainda está do lado de fora? Só existem 2 posições. Ou você está do lado de dentro do tabernáculo, ou você está do lado de fora. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Não existe um meio termo. A porta está aberta para todos, mas nós devemos entrar por essa porta individualmente. Eu não posso levar o meu pai, minha mãe, meus familiares, meus amigos junto comigo, se eles não quiserem. Ou seja, a salvação ela é individual. Embora a salvação seja aberta para todos, é necessário que cada um de nós tomemos a nossa iniciativa, passamos a nossa escolha. É necessário entrarmos um por vez. O fato de seu pai ser um servo de Deus não significa que você também é. O fato de sua mãe ser uma mulher de oração, ser uma pessoa que está aos pés do Senhor Jesus Cristo, não significa que você também está. É necessário que você tome uma
iniciativa, é necessário que você faça uma escolha. De que lado da porta você está? Pense nisso. Enquanto você pensa, eu quero fazer uma oração abençoando você e a sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é misericordioso, Pai. Nós, ó Deus, somos pecadores, ó Pai. E, ó Deus, as cortinas, ó Pai, de linho fino, Pai, que revestem, que cercam, ó Deus, o tabernáculo, mostram, ó Deus, que nós somos incapazes, ó Pai, de entrar na Tua presença por nós mesmos, ó Pai. Porque não conseguimos cumprir a Tua lei, nós não conseguimos cumprir os Teus mandamentos, obedecer os Teus mandamentos, ó Pai. Tudo aquilo que nós fazemos é mal, porque as nossas justiças aos Teus olhos são como um trapo de imundície, Pai. Mas eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Embora, ó Deus, os nossos pecados mereçam, ó Deus, a Tua justiça, mereçam a condenação, Pai. Como, ó Deus, as colunas, ó Deus, da cerca do átrio nos mostram, ó Deus, que nós, ó Deus, merecemos a punição. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque as pontas, ó Pai, de cada poste, Pai, que eram de prata, nos mostram que o Senhor providenciou uma maneira para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Ti. Eu te louvo, ó Deus, porque havia uma porta, Pai, não a porta de linho, Pai, fino, não a porta de linho branco, mas havia uma porta multicolorida, Senhor Jesus. Uma porta, Senhor Jesus, ó Pai, que, ó Deus, era a única forma para que nós pudéssemos entrar na Tua presença, Pai. E o Senhor, ó Deus, nas Escrituras se mostra como o único caminho, ó Deus, para nós termos a vida eterna. O Senhor aqui na terra, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu te louvo, ó Deus, porque nas Escrituras, ó Pai, o Senhor disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ó meu Deus, eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Deus, é o caminho, a nossa única ponte de acesso até Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, Pai. Nós não merecemos o Teu favor, ó Pai, mas, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. E agora, Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, esse Teu filho, essa Tua filha, Pai, que acompanhou esse estudo de hoje. Ó meu Deus, fala poderosamente, Pai, ao coração de cada filho Teu, de cada Teu servo, de cada Tua serva, Pai. Ó Deus, que invoca o Teu nome, que clama ao Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada um, Pai. Muitos, ó Deus, hoje têm feito os seus próprios caminhos, ó Pai, para Deus, mas são caminhos errados, são caminhos, ó Deus, que não passam pela porta, Pai. Ó meu Deus, o Senhor disse que o Senhor é o único caminho, Pai. Ó Deus, que esse Teu filho e essa Tua filha não venham procurar outros caminhos, mas venha, ó Deus, entrar pela porta, Pai, que é o Senhor Jesus, que venha se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e reconhecer o Senhor Jesus como o único Salvador da vida deles. Ó meu Deus, visita cada um dos Teus filhos, Pai, que ora hoje comigo, Pai. Ó meu Deus, perdoa os seus pecados, ó Deus, alegra o coração de cada um. Ó Deus, livre eles de todas as enfermidades, livre eles de todas as doenças, ó Pai. Livre eles, Senhor Jesus, ó Pai, de toda tristeza, de toda depressão, de toda ansiedade. Senhor, alegra o coração dos Teus filhos, ó Pai, desse Teu filho, dessa Tua filha que ora comigo, Senhor Jesus. Segura na mão de cada um, Pai. Só o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que eles estão precisando agora, Pai. Levanta a Tua mão poderosa,
Tenha misericórdia, ó Deus, de cada um, Pai. Alegra o coração deles, ó Pai. Fortaleça-os, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor fortalece aqueles que estão fracos, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, ó Pai. O Senhor levanta aqueles que estão na miséria, aqueles que estão envergonhados, ó Pai, e o faz sentar em lugares altos, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor ama o órfão, o Senhor ama a viúva, o Senhor ama as pessoas que são desprezadas pela sociedade, Pai. Ó meu Deus, abençoa esse Teu filho, essa Tua filha, que agora faz essa oração, Pai. E eu apresento diante do Senhor, ó Pai, a petição de cada um, os pedidos que cada um tem, Pai. Eu apresento a dor de cada um diante do Senhor e peço que o Senhor os livre de todo o mal, pois essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe poderosamente e te livre de todo o mal. Eu encontro você no nosso próximo estudo, se o Senhor assim permitir. Um abraço.